Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP e com uma notícia extraordinária que a Diana ali nas redes sociais oficiais, precisamente no X, trouxe para nós. O XRP ganha força à medida que o Arizona se prepara para adicioná-lo à sua reserva estadual de criptomoedas. Mas antes disso, pessoal, como vocês sabem, eu tenho usado a eHurley por algum tempo com um bot de negociação automatizado de inteligência artificial e ele negocia usando inteligência artificial para mim sem eu ter que fazer nada. A eHurley tem se tornado muito famoso como um bot de negociação recentemente e você pode retirar, tá? Ou ali usá-lo com todas essas criptomoedas que estão disponíveis aqui no painel, como você pode ver. Tem várias criptomoedas, tá? E hoje, pessoal, eu vou fazer uma retirada, como vocês podem ver aqui, ó, de US$ 700, tá, pessoal? E eu vou retirar em Ripple XRP. E eu já tenho aqui, ó, um total ganho de 8.979 e o que eu já saquei, né, de 8.279, agora eu vou retirar esses US$ 700. Vamos vir aqui, pessoal, em financiar. Aqui, ó, tem como você fazer o investimento, a retirada e aqui dá para ver os seus investimentos. Eu vou vir aqui em retirar ganhos. Aqui já mostra, pessoal, que você tem que configurar carteiras ali para você retirar, tá? Lá em configurações de conta. Eu tenho aqui então US$ 700 em XRP, como vocês podem ver aqui. Vou colocar então aqui, ó, na aba aqui 700 e vou aqui em solicitar. A hora que você solicita, ó, aparece aqui, ó, em XRP, a carteira que eu já configurei, o valor, eles não cobram nenhum tipo de taxa, o valor, a quantidade em XRP que vai dar, e aqui não tem nenhum comentário. E antes de fazer o saque, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um saldo de R$ 71, tá? Que dá em torno de 9,55 XRP. Então eu vou aqui, pessoal, em solicitar, em confirmar. Clicando em confirmar, pessoal, já vai aparecer aqui, ó, o saque foi processado com o ID tudo certinho e aqui, pessoal, mostra mais algumas informações. Agora, menos de um minuto já cai aqui na minha Binance. E aqui, pessoal, menos de um minuto já caiu aqui o saldo, ó, de 4.999 XRP, num total de 3.749. E como eu falei, pessoal, a eHurley, ele é um bot de negociação com inteligência artificial, tá? Uma negociação automatizada, tá? Onde você tem alguns planos aqui, ó, como vocês podem ver, o básico e o prêmio, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui está uma calculadora para você fazer o cálculo aí de depósito e aqui mostra também, pessoal, que ele tem o seu certificado. Você clicando aqui em verificar empresa, ele te leva para um certificado que é lá no Reino Unido, tá? Então, pessoal, é um bot de negociação por inteligência artificial e ele trabalha para você sem você precisar fazer nada. Todas as informações, o link está na descrição do vídeo. E como eu sempre falo, nunca leve o vídeo como uma recomendação de compra ou de venda, façam sempre a própria análise. Depois que os Estados Unidos, né, há alguns meses atrás, informou a sua reserva de criptomoedas, tendo ali BTC, Ethereum, Solana, XRP e ADA, agora é a vez do Arizona que está se preparando para adicioná-lo à reserva estadual de criptomoedas e isso inundou ali, pessoal, as redes sociais oficiais, precisamente o X, muitos da comunidade comentando sobre esse feito, tá? O XRP que está se mantendo firme depois, né, dessa correção muito forte do mercado, próximo a 1,40, apesar desses sinais mistos do mercado, né? Tem os principais níveis de resistência a serem observados entre torno de 1,50 a 1,91 e com essa notícia pode influenciar o preço a romper essas resistências, né? O Arizona
propôs incluir o XRP em um fundo de reserva de criptomoedas administrado pelo Estado. A criptomoeda, então, né, o token XRP da Ripple, manteve-se acima de 1,40, demonstrando então essa resiliência apesar de um mercado amplamente cauteloso. E os recentes desenvolvimentos na política dos Estados Unidos adicionaram uma nova camada de otimismo para os entusiastas de XRP. Os legisladores do Arizona estão avançando então com um projeto de lei que poderá incluir formalmente o XRP em um fundo de ativos digitais administrado pelo Estado. É o Arizona que, aprovando o projeto de lei para incluir o XRP na reserva estadual. A proposta busca criar uma reserva estratégica para moedas digitais obtidas por meio de apreensões e confisco. O XRP, juntamente com o BTC, está expressivamente listado como um ativo elegível. E como eu falei ali no começo do vídeo, quem trouxe essa informação foi a Diana e depois dela colocar ali muitos, né, entusiastas, investidores ali do mercado, né, analistas compartilharam essa informação. O projeto de lei foi, né, recentemente aprovado por uma importante comissão do Senado por 4 votos a 2, representando um avanço significativo. Caso aprovada, a lei prevê a gestão do fundo pelo tesoureiro do Estado, sob rigorosa supervisão. E essa medida tornaria o Arizona um dos primeiros estados dos Estados Unidos a fazer referência formal ao XRP em um arcabouço financeiro governamental. E para os detentores de XRP, né, esse desenvolvimento é um grande parte simbólico. O Estado não compraria XRP diretamente com dinheiro do contribuinte, mas a inclusão na reserva agrega credibilidade para o token. Isso reforça, então, a reputação do XRP como um ativo digital, funcional e orientado para a liquidação em vez de apenas um token especulativo com o seu ecossistema, né, amplamente ali usado, principalmente, né, esses pagamentos, né, transfronteiriços no sistema financeiro. E essa movimentação do preço do XRP no curto prazo tem sido mista, como podemos ver, né? Esses sinais de atividades do mercado indica cautela, mas vê que o XRP está sentado em um suporte perto dos 1,44, 1,40, criando um piso fundamental que os investidores estão acompanhando de perto, né? As saídas de capital em bolsa sugerem então a acumulação, né, retirando de corretores e mandando para a carteira por grande parte dos investidores, enquanto os investidores menores aumentaram seus saldos, estão comprando mais, né, indicando possível pressão de alta. Os indicadores técnicos também mostram sinais tanto de alta quanto de baixa, né? Então, pelo, né, as previsões ali de gráfico, né, está misto ali, então, esse sentimento de alta e de baixa, e os osciladores do momento sugerem uma atividade de compra limitada nesse curto prazo, né? Nas métricas de longo prazo do dinheiro inteligente, né, apontam para possíveis ganhos. E os padrões no gráfico indicam que uma queda abaixo de 1,42 poderia então desencadear o XRP para abaixo de 1,12, mas, né, também tem as suas resistências próximos, né, os 1,50, ultrapassando 1,50, poderia levar o XRP a 1,91 e 2,13. O XRP tem se mantido em uma faixa de preço estável no último mês, mas a combinação de desenvolvimentos políticos e acumulação estrutural de mercado pode impulsioná-lo para cima. E esses desenvolvimentos políticos, né, no Arizona, combinados com os padrões de acumulação e suporte técnico, poderia dar ao XRP o impulso necessário para desafiar seus próximos níveis de resistência, né? Como eu falei, tem o suporte perto de 1,40, 1,44 e rompendo 1,50, 1,54, poderia levar o XRP a níveis de 1,91 e levar também acima de $2, né? A valorização sustentada acima então dos $2 poderia sinalizar o retorno de um sentimento otimista mais amplo e, de forma geral, o preço de XRP encontra-se, né, em um delicado equilíbrio. No curto prazo é necessário cautela, mas as perspectivas
de médio prazo parecem promissoras com a acumulação de detentores pequenos até detentores maiores. Então, pessoal, uma notícia muito forte, como, né, a Diana trouxe aqui, ó, última hora, a Arizona avança com projeto de lei para adicionar XRP à reserva oficial de ativos digitais do estado, e o projeto de lei do Fundo da Reserva Estratégia de Ativos Digitais do Arizona acaba de ser aprovado pelo Comitê de Finanças. O projeto agora segue para o Comitê de Regras, sendo um processo importante para a aprovação. E aqui, né, eles mostram o que está acontecendo então com esse projeto de lei para adicionar então o XRP ali para a sua reserva estadual de criptomoedas. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.